homossexual, a pessoa nasce um homossexual ou ela se torna um homossexual a partir de influências externas? Isso é o que nós vamos tentar falar no vídeo de hoje. Vamos falar informações técnicas para que não tenha nenhuma questão de opinião gerada sobre o assunto. Legal? Então, a gente começa do Zohar de Parashat Nassau, na página 127b, que fala o seguinte: a partir de uma vida passada, no qual a pessoa começou a ter certas klipot, certas cascas espirituais provocadas por pensamentos de fazer uma transgressão, depois a pessoa começa a ficar mais cansada para fazer mitzvot, por exemplo, a pessoa não quer mais estudar a Torá, a pessoa não quer mais olhar para livros de Torá, o que o Zohar chama de cego, a pessoa não quer mais ouvir de Torá, o Zohar chama de surdo, e até mudo, que a pessoa não consegue mais falar de Torá, e no final a pessoa que até ele chama de paraplégica, que ela não consegue nem mais andar para ouvir, para ir numa sinagoga. Vocês podem ver que eu estou falando de todos esses sentidos de maneira espiritual, não material, não é que ele fisicamente ele está surdo. Porém, a partir do momento que esse espiritual ele é danificado, isso gera na pessoa uma casca que na vida seguinte ela realmente pode vir a nascer surda, pode vir a nascer muda, pode vir a nascer cega, ou ela pode vir a nascer paraplégica, e através do sofrimento disso é reconstruída essa parte espiritual. Assim também ele traz em relação ao homossexualismo. A pessoa naquela vida não teria vontade de ter relação homossexual, porque a pessoa, ela naturalmente nasce para ter relação intersexual, para gerar, para procriar, como está escrito em Parashat Bereshit, que a gente tem que frutificar e procriar. E em Parashat Noach fala que a gente fez o contrário disso e por isso a gente foi castigado, que é exatamente toda essa questão. Logo, o que está escrito em Masechet Avodah Zarah, na página 18b, fala que no início, quando você pega uma sopa e na sopa tem uma mosca, na primeira vez que você toma, você fala, ai, que nojo, tem uma mosca aqui. Só que depois você se acostuma com o gosto da mosca. E o Tosfot, inclusive, ele leva isso para a questão do homossexual, no qual ele fala que o ponto de prazer maior do homem, ele é por trás, ou seja, se ele tivesse uma relação ali onde ele recebesse por trás, ao invés de receber, ao invés dele ser, enfim, de fazer a relação. Aí fala, poxa, mas por que Hashem criou o ponto G do homem ali e não na frente? Se é pra gente ter prazer e tudo, a gente tem que entender isso, Eu tô tendo prazer, então que bom, então viva isso. Então por que Hashem fala que não pode fazer? Porque a Kadosh Baruch Hu, ele quer dar um limite pra gente, é um limite do material. Inclusive, como muita gente fala, poxa, o cara fica muito tempo agora na academia, tá se olhando muito no espelho, tal, o momento forte e tal. O que é isso? Tudo isso são traços de feminilidade. Segundo, se vocês pegarem o Shulchan Aruch, Yoreh De'asiman Kuf Pei Beit, que é o Siman 182, está escrito que o homem não vai ficar olhando no espelho. Esses traços de vaidade, Lotil Bast Gever Simat Isha, é uma das categorias do homem se vestir com roupa de mulher. Não é que ele está se vestindo literalmente, mas o fato dele estar olhando para o espelho é algo que vai trazer essa feminilidade para ele, como também está escrito no Zohar de Parashat Pinchas, da frente mesmo, Vavam Dalef, na página 246a. O metrosexual, Hoje em dia tá muito aflorado. Exatamente. O metrosexual. Isso também. Ou o comportamento de um homem casado. Exatamente. Que ele se comporta como uma mulher perante a esposa dele. Exatamente. O próprio fato de um homem casado, mas o cara chega assim, você não me respeita, você não faz isso por mim, nossa, você nem me abraça mais. Isso são características femininas no homem. O próprio Shalom fala isso no Begana Shalom. Ele fala, você tem que ser o homem da relação. O homem é o cara que fornece, é o cara que dá, ele dá o kavod, ele que honra a esposa, ele que fornece ajuda, ele que vai fazer. Ele é o que influencia, ele não é o influenciado. A partir do momento que há essa inversão, o homem perde essa característica de masculino. Isso vai afetando a alma dele ao ponto que vai criando essas cascas espirituais. Então daqui a gente aprende que existe o homossexual que ele é influenciado, que ele tá deixando essas caixas aflorarem nele e tá perdendo essas mitzvot, e portanto ele na pós-vida dele, ou seja, na próxima vida dele, ou ele vai nascer já como uma mulher,
Sim, existe isso. Um homem nasce como uma mulher. E por quê? Porque já que ele não quis fazer mitzvot de tefilim, né? Mitzvot seixas magramá. Mitzvot positivas provocadas pelo tempo, como está escrito em Maseret Kiddushin da Haftet Amudalef, na página 29a. Logo agora ele perdeu. Então pronto, não vai mais fazer porque agora virou uma mulher. E tem o meio termo, que é o cara que ainda é homem, só que ele tem toda essa tendência. Ele nasce com isso. E é um sofrimento gigantesco. De não ser aceito pela sociedade. Exatamente. Tem todo um processo que acontece com ele que é um sofrimento. Não tem como dizer que um homossexual não sofre. Infelizmente, sofre preconceito, sofre que tem, infelizmente, pessoas que batem em homossexual, que é completamente errado. É um absurdo fazerem isso. Então, sofre com a família, sofre com tudo. Então, sim, é um sofrimento espiritual. Mesmo que já são declarados, que tem relação homossexual, tu sofre muito, não adianta. Foi até né, que uma vez falou, poxa, eu abro a Bíblia falando que eu sou uma abominação. Quer dizer, você vê que é um sofrimento a vida inteira. E é um sofrimento que, como eu expliquei, através do sofrimento vem a reconstituição espiritual. E para complementar, a gente tem também o Shara-Kavanot do Arizal, o Drushei Birkot Shachar, onde ele fala que a pessoa... Por que a gente faz? Baruch Shelo Asani Goy, Baruch Shelo Asani Isha, tipo, bendito é você que não me fez uma mulher. Não é porque é preconceito com mulher e tudo, muito contrário, a gente já provou por A mais B que a mulher é mais elevada que o homem. Senão, que através das averot que o homem ele faz, ele pode adquirir tamanha caixa espiritual a que seja aberto no tselem dele, que é a conexão entre o corpo e a alma, um buraco tão grande que possa entrar uma alma de uma mulher do Kafakela, que é o lugar mais perverso que tem, onde a alma, depois na vida após a morte, ela vai, a gente vai falar sobre isso nas outras aulas. E aí o que acontece? Essa alma entrando nesse homem, ele vai começar a também ter esse sentimento mais feminino, vai querer, vai parar de ter interesse em mulheres. Por quê? Porque aquela mulher não tem interesse em mulheres, ela quer um homem. Então esse homem vai começar a ter interesse em outros homens e tudo. E o Rav Yehuda no Minhat Yehudá, inclusive, fala que essa pessoa começa a ter sonhos com uma mulher que está tendo relação com ele diariamente. Olha só que pesado. E isso também dá para fazer com mulheres, ou seja, a mulher, através dessas cascas espirituais que ela cria, pode também entrar a alma de um homem. Por isso que a mulher fala, Baruch Shasani Kiretzono, que foi feito como se fosse sua vontade, Hashem, não que fez com vontade de ter relações homossexuais, porque através que entra essa alma desse homem, do Kafakela, uma alma perversa de um homem, entra na mulher, ela também fica mais masculinizada e ela fica com mais vontade de se vestir que nem homem, e ter atitudes mais masculinas e tudo, e daí de repente ela não tem mais nenhum interesse também em homem, porque o homem não tem interesse em homem, o homem tem interesse em mulher, aquela alma, e portanto a mulher também vai querer ter interesses em mulheres.